fizemos vários exemplos aqui de função média, botamos só com ponto e vírgula, só com 2 pontos, e agora eu coloquei 2 pontos e ponto e vírgula ao mesmo tempo. Mas nós também temos um tipo de função média que tem que levar em consideração aquela quarta regra que nós estudamos da função média. Essa quarta regra dizia: se uma célula não tem valor numérico, a média não considera. Se uma célula não tem valor numérico, a média não considera. E como é que a gente monta isso? Bem, vamos fazer um exemplo aplicado para essa quarta regra. Igual média, abre parênteses. Agora eu vou colocar A1, 2 pontos, C1, fecha parênteses. Igual média, abre parênteses, A1, 2 pontos, C1, fecha parênteses. Esse é o meu exemplo. Como é que a gente vai resolver essa função média? Bem, como tem 2 pontos, eu tenho que lembrar de obter o resultado da soma e depois dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo que vai da célula A1 até a célula C1. Porque quando tem 2 pontos é intervalo, e quando tem intervalo tem que seguir a terceira regra que diz dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas. Pois bem, agora um detalhezinho importantíssimo que tu não pode esquecer de jeito nenhum. Verifica que neste intervalo que vai da célula A1 até a célula C1, nós temos A1, pontinho na parte superior esquerda, 2 pontos C1, pontinho na parte inferior direita. Aí eu ligo A1 até C1 e C1 até A1 e verifico que são estas células que estão entrando no intervalo que vai de A1 até C1. Entra A1, entra B1 e C1, porque é todo o intervalo que vai de A1 até C1. Se eu for realizar a soma, vai ser 4 mais 3 mais nada, porque a célula C1 está vazia. E se a célula C1 está vazia, tem a quarta regra da função média que diz: se uma célula não tem valor numérico, a média não considera. Então essa célula C1 para a função média não existe, mesmo que ele tenha referenciado A1, 2 pontos C1. Como é que eu sei que não existe? Porque a quarta regra diz: se uma célula não tem valor numérico, a média não considera. E a C1 está vazia, não tem valor numérico. Então, para a função média, é como se essa célula C1 não existisse. Então, eu só vou usar nesse caso, mesmo que ele tenha dito A1, 2 pontos C1, A1 e B1. Vai ser a média, então, de A1 e B1 aqui, ó. A1 até C1, mas C1 estava vazia, então só vou até B1. 4 mais 3, qual é o resultado da soma? Bem, 4 mais 3, o resultado da soma é 7. Como eu tenho que dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo, existe 1, 2, 3 células que estão sendo referenciadas no intervalo. Mas como a C1 está vazia, não é levado em consideração. Então eu vou pegar esse 7 e vou dividir por 2 células que possuem valor numérico. E 7 dividido por 2, o resultado tem que ser, então, 3,5 como resultado da minha média, que é o resultado da soma de 4 e 3, que deu 7, dividido por 2 células que tinham valor numérico no intervalo, 3,5 o resultado da minha função média. Então a função média, observa de novo, ela faz a soma. 4 mais 3 mais nada, deu 7. E ela tem que dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. O intervalo tinha 3 células, é bem verdade, mas se uma célula não tem valor numérico, a regra diz não, a função média não leva em consideração, é como se não existisse. E se não existe, eu vou ter que pegar o resultado desta soma, que foi 7, e vou dividir por 2 células que estão sendo referenciadas que possuem valor numérico. 7 dividido por 2, 3,5 aparece como resultado da minha função média. É isso, pessoal. Aqui a gente exerceu vários exemplos com a função média, né? Todos eles, é claro, importantes, porque cada um descreve uma regrinha diferente a ser seguida aí na nossa função média, que, como eu disse, retorna a média aritmética dos seus argumentos, ok? Bem,